diversas promotorias de justiça de defesa do patrimônio público enviaram recomendações a prefeitos de municípios paraibanos para que eles não realizem contratações de advogados e contadores sem licitação ou amparo legal e que realizem concurso para terem seus quadros esses profissionais para desenvolverem atividades nessas áreas, que são rotinas na administração pública. Mas uma liminar proibiu o MPPB de expedir essas recomendações. O caso foi levado ao plenário do Conselho Nacional do Ministério Público. O resultado do julgamento você confere na reportagem a seguir. Por 10 votos a 3, o Conselho Nacional do Ministério Público cassou a liminar que suspendia as recomendações expedidas pelo MPPB, proibindo prefeitos paraibanos de contratarem serviços advocatícios e contábeis sem exigência de licitação. A decisão ocorreu durante a 11ª reunião do CNMP em Brasília. A argumentação em defesa da cassação foi feita pelo Procurador-Geral de Justiça da Paraíba, Francisco Seráfico, que lembrou ao colegiado que as recomendações são matérias finalísticas do Ministério Público. Inicialmente esclarecer que se cura de um procedimento de controle administrativo que foi apresentado pela APAM, Associação Paraibana da Advocacia Municipalista, contra o Ministério Público do Estado da Paraíba, questionando de forma genérica quaisquer recomendações expedidas por membros para que os prefeitos se abstivessem de contratar serviços advocatícios e de contador por meio de inexigibilidade de licitação, fora das hipóteses legais, executando os serviços por meio de servidores efetivos. Inicialmente, mostra-se oportuno tecer algumas considerações que entendo pertinentes sobre essa matéria. Muito embora, conselheiro Lauro, entendo que a apreciação dessa questão esbarra expressamente em 3 pressupostos. Primeiro, no próprio artigo 130A, que fala da competência constitucional do Conselho Nacional do Ministério Público. Segundo, no próprio artigo 127, que trata do princípio da independência funcional. E terceiro, no enunciado 6 deste Conselho Nacional do Ministério Público e reafirmado em diversas oportunidades, sempre que trazida questões similares. O promotor de justiça Leonardo Quintães, que coordena o Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público, também esteve presente na sessão ordinária. Ele explica que as recomendações produzidas com cautela pelo colegiado do CAOP do Patrimônio Público do MPPB são frutos da independência funcional do promotor de justiça. Em razão disso, foram expedidas recomendações essas que foram construídas pelo colegiado do Centro de Apoio, que é composto por todos os promotores do patrimônio público em atuação no Estado. Essa recomendação foi construída desta forma e foi expedida em mais da metade das promotorias do Estado. E em razão desse trabalho, a questão foi levada ao Conselho Nacional do Ministério Público, que de início concedeu uma decisão liminar, determinando a suspensão dessas recomendações e de procedimentos, mas que nesta decisão recente cassou essa liminar por entender justamente que isso se trata de ato da atividade fim do promotor de justiça, ato que está acobertado pela independência funcional do promotor de justiça e que não pode ser objeto de análise pelo Conselho da forma como foi realizada. O procedimento que foi instaurado no Conselho Nacional por provocação de uma associação local, ele ainda não foi julgado definitivamente. Apenas a liminar que havia sido concedida foi cassada, mas isso já autoriza os promotores a retomar os trabalhos nesta seara e no combate às contratações irregulares que forem detectadas, claro, caso a caso, analisando a situação e a resposta de cada município, de cada Câmara Municipal. O promotor destacou que o Ministério Público quer que as contratações de serviços advocatícios e de contabilidade atendam às exigências da lei. A lei permite, e não é isso que o Ministério Público busca, a vedação, a contratação de advogados por inexigibilidade de licitação. A lei permite, a lei de licitações permite esse tipo de contratação. Mas ela permite de forma estreita, não como regra. Ela permite somente em casos em que estejam observados os requisitos que estão previstos lá na lei, dentre eles e principalmente a singularidade do serviço, ou seja, aquele serviço que vai ser contratado não pode ser o serviço corriqueiro ordinário do município, mas tem que ser um serviço
serviço especial e a notoriedade do profissional. O que se observou aqui na Paraíba, neste primeiro levantamento que foi feito e foi realizado desde 2016, é que a contratação por inexigibilidade, na verdade, havia virado regra aqui no Estado. E é justamente isso que o Ministério Público está buscando resolver e melhorar, né? Voltar esse tipo de contratação ao seu lugar que a legislação colocou, que é uma contratação que é permitida pela lei, mas que deve ser realizada em via de exceção quando houver esses requisitos, principalmente a singularidade de serviço, ou seja, naquele serviço que não seja o serviço cotidiano do município, um serviço diferente, um serviço pontual, um serviço excepcional. Além disso, o Ministério Público visa combater esse tipo de contratação ao arrepio da lei e deixar ao gestor possibilidades de prestação desse serviço pelo serviço próprio, claro, pelo concurso público, que seria o panorama ideal, mas, claro, respeitando as possibilidades de cada município, ou que seja realizado pela via da licitação ou do cargo comissionado, enfim, mas que retome as hipóteses, as situações que a lei permite para a contratação de serviço de advocacia para as questões corriqueiras, ordinárias, cotidianas dos municípios. Na sessão do CNMP, ainda houve o pedido de vista do conselheiro Leonardo Acioli e o mérito do processo deverá ser discutido na próxima sessão ordinária do Conselho, que ocorrerá em agosto, após o recesso. No último dia 26 de junho, 17 aprovados no último concurso público de servidores promovido pelo MPPB foram empossados. Eles vão atuar em promotorias de justiça do interior do estado. Foram quase 2 anos de estudo para que o André Luiz fosse aprovado de primeira no concurso público para servidor efetivo do Ministério Público da Paraíba. Foram 1 ano e 6 meses de preparação até a data do concurso, né? E eu estudava, como eu tinha disponibilidade, né? Eu não tinha um outro concurso, eu estudava, acho que manhã e tarde completamente. Até à noite também pegava um período. O que fosse preciso de tempo era total dedicação ao concurso, né? Os 3 meses anteriores foram de total dedicação. Manhã, tarde e noite, o tempo que a mente aguentava era dedicado ao concurso. Assim como o André, 16 servidores efetivos do Ministério Público tomaram posse no mês de junho. E para que os novos membros iniciem seus trabalhos de forma qualificada, foi realizado na sede da Promotoria de Justiça de Cabedelo um curso preparatório. Durante 3 dias, os técnicos ministeriais assistiram a palestras sobre a estrutura administrativa do MPPB, redação oficial e até atendimento humanizado ao público. Humanização no atendimento, né, é a palavra do dia que não pode ser esquecida. Quando a gente fala em eficiência no serviço público, a gente tem que estar atento também, que é preciso dar um cuidado especial, como você já falou. São 5 grupos, principalmente, que a gente foca. O idoso, é preciso ter uma atenção especial ao atendimento ao idoso. A pessoa com deficiência, a população LGBT, que é uma população vítima de muito preconceito, e a gente precisa estar atento que isso não aconteça na nossa casa. Também mulheres em situação de violência doméstica. E, por fim, a gente pode lembrar ainda outros grupos, e que todos esses são merecedores de uma atenção, de um atendimento humanizado. O que é o atendimento humanizado? A gente poderia resumir. É que eu não seja robótico no meu atendimento, que eu possa prestar atenção naquela necessidade daquela pessoa que busca o MP, principalmente se ela estiver numa dessas condições. Esse curso é importante, é a primeira vez que a gente está fazendo em relação a esses concursados do último concurso, até porque houve uma certa reclamação dos próprios promotores que, quando havia nomeação, o servidor ele chegava muito verde na promotoria para trabalhar. E isso levava um tempo para que ele se acostumasse com o tipo de trabalho e desse um rendimento melhor. Então, houve essa necessidade, a gente agora, de forma pioneira, está fazendo esse curso, que dura, começou terça e vai até amanhã, exatamente para mostrar a esses novos servidores o dia a dia, aquilo que eles mais vão ter contato quando iniciarem o trabalho nas promotorias, para que quando lá eles cheguem, eles não cheguem tão verdes, por assim dizer, dentro do contexto de trabalho novo. Os novos servidores do MPPB irão atuar em promotorias de justiça do interior da Paraíba. A ideia é reforçar a atuação do Ministério Público Estadual.
Os 17 técnicos sem especialidade que vão para as promotorias, todos vão para o interior, para promotorias de segunda entrância, onde há uma demanda maior e uma necessidade maior de apoio de servidores para a melhor atuação dos membros. Então, todos vão para o interior. Os que estão fazendo o curso hoje vão ser todos lotados em promotorias de segunda entrância, seja no Sertão, seja no Cariri, seja no Curimataú, no Brejo, enfim, mas em localidades de segunda entrância, no interior. O último concurso para servidores do MPPB foi realizado em 2015. Foram oferecidas 105 vagas. Até agora, já foram nomeados 63 aprovados, sendo que 54 tomaram posse. Até o final deste ano, 20 aprovados deverão ser chamados para assumir os cargos. As demais nomeações serão feitas até dezembro de 2019. No próximo bloco, não perca a entrevista com o Procurador de Justiça Doriel Veloso. Ele foi reconduzido ao cargo de ouvidor-geral do MPPB para o biênio 2017-2019 e vai fazer um balanço do trabalho realizado pela ouvidoria nos últimos 2 anos, além de falar sobre os projetos para o próximo mandato. Não saia daí!